E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje falaremos sobre o Christian, meio-campista de 24 anos, primeira contratação do Cruzeiro para a temporada 2025. Ele estava no Atlético Paranaense, estava entrando aí no seu último ano de vínculo, né, ia até dezembro de 2025, e o Cruzeiro já tinha um acerto encaminhado com o atleta há alguns meses, né, que agora foi oficializado. Os valores da transferência giram ali entre 2,5 milhões e 3 milhões de euros, valor importante que o Cruzeiro está gastando nessa contratação. E vamos falar no vídeo aqui, mostrar lances dele também, para dar um panorama aí de como joga o Christian e como ele pode ou não ajudar o Cruzeiro. E já de antemão eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários, né, para deixar a sua opinião sobre o atleta, se você gostou da contratação ou não e tudo mais. Vamos falar bastante das estatísticas, tudo certinho dele temporada a temporada. Se você gosta de apostas esportivas, utilize a Betfair, o link tá aqui na descrição, né? Betfair, uma casa de apostas extremamente confiável, patrocinador master do Cruzeiro, sempre apostando com responsabilidade e para se divertir, hein, galera? Christian Roberto Alves Cardoso nasceu aí 19 de dezembro de 2000, então acabou de completar 24 anos. Ele teve uma passagem pelo União Beltrão, lá do Paraná mesmo, e chegou em 2017 para defender o Atlético Paranaense ainda nas categorias de base. Os primeiros registros que a gente tem dele são na temporada 2018, foi titular em 3 partidas na Copa São Paulo, marcou um gol contra o Criciúma, inclusive, mas o Atlético Paranaense caiu contra o Santos nas oitavas de final, num jogo que o Christian ficou no banco e entrou no segundo tempo. Posteriormente jogou algumas partidas pelo Brasileirão Sub-20 e na temporada 2019 o Christian passou a ser um jogador mais importante ali dentro do Sub-20 do Atlético Paranaense. Ele foi titular em todas as partidas do time na Copa São Paulo, o Furacão caiu contra o Mirassol na terceira fase e ainda nesse mês de janeiro o Christian foi integrado ao elenco principal do Atlético Paranaense, que na verdade era aquele plantel Sub-23, né? O Atlético Paranaense normalmente jogava o Campeonato Paranaense com um time B, um time de garotos, e o Christian foi ter a sua primeira chance no profissional no dia 10 de fevereiro de 2019, Atlético Paranaense 1, Cianorte 0. Ele foi titular, jogou os 90 minutos nessa partida, e uma curiosidade, hein? Bruno Rodrigues, né, que teve uma passagem destacada aqui pelo Cruzeiro, atualmente no Palmeiras, estava nesse elenco e ficou no banco nessa partida aí, tá? Bruno Rodrigues não foi chamado à ação, o Christian jogou os 90 minutos. Depois ele teve sequência, jogou as partidas contra Toledo, Maringá, depois ficou no banco em outras oportunidades e o Atlético Paranaense foi campeão paranaense. O Christian tinha participado de 7 jogos na campanha, mas não havia expectativa dele ser aproveitado no Furacão no segundo semestre, que teria ali as principais competições. Então ele foi emprestado para o Juventude, que na época estava disputando a Série C do Campeonato Brasileiro, mas jogou apenas 2 partidas pelo time de Caxias contra Boa Esporte e São José, os 2 jogos na Série C do Campeonato Brasileiro, e aí o Christian teve uma lesão muscular na coxa. O Juventude conseguiu o acesso da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Christian não voltou a jogar pelo clube, tá? Mas participou aí de alguma forma dessa campanha do acesso. Ele voltou na reta final de 2019 para o Atlético Paranaense e em 2020, que seria a sua última temporada de categoria de base, o Christian já estava incorporando o elenco principal desde o início do ano. Na segunda partida de 2020, no dia 22 de janeiro contra o PSTC, o Christian marcou seu primeiro gol como profissional. 2 jogos depois contra o Rio Branco, ele voltou a marcar gol de vitória, inclusive por 1-0, e é uma característica interessante aí do Christian, né? A gente vai ver que a maioria dos lances que a gente tem dele são em jogadas ofensivas, né? É muito difícil a gente ver o Christian se destacando muito em recuperação de bolas. Ele é um meio-campista com virtudes bem mais pra frente. Após a pausa no futebol por causa da pandemia, ele começa a frequentar mais vezes o banco do elenco principal e faz a sua estreia numa competição de primeira grandeza, digamos assim, né, no Campeonato Brasileiro, 8 de agosto, Atlético Paranaense 2-0 no Fortaleza, e o Christian fechou essa sua primeira temporada de fato como um jogador importante do elenco principal com 43 jogos, foram 32 como titular e 11 vindo do banco, ele marcou 5 gols e não deu assistências. E pegando apenas dados da Série A, ele jogou 30 partidas, marcou 2 gols,
criou 3 chances claras, teve 85% de acerto nos passes, 0,9 desarme por partida, ganhou aí 39% das disputas de bola em que esteve inserido. Dá pra gente ver que o Christian realmente, desde a primeira temporada, é aquele volante de sair mais pro jogo, não é aquele cara de muita pegada, de chegar junto na marcação. 2021 foi uma temporada de afirmação do Christian no Atlético Paranaense, ele oscilou entre titularidade e suplência na Copa Sul-Americana, mas jogou bastante no Campeonato Brasileiro, inclusive o Furacão foi campeão da Sul-Americana nessa temporada 2021. O Christian jogou 11 partidas aí na Copa Sul-Americana, titular em 6 oportunidades, veio do banco em 5 jogos, inclusive marcou 3 gols e deu 2 assistências. O consolidado da temporada, 53 partidas, 6 gols e 2 assistências. E pegando dados aí do Campeonato Brasileiro, em 32 partidas, 25 delas como titular, 2 gols marcados, 1 chance clara criada, 84% de acerto nos passes, 1,1 desarme por partida e ganhando 44% das disputas de bola. 2022 foi uma temporada que deu uma quebrada aí no ritmo do Christian, tá? Ele alternou titularidade e suplência aí durante a primeira parte da temporada, entrou no segundo tempo das partidas da Recopa, né, que o Furacão acabou perdendo para o Palmeiras, foi se firmando no time, marcou 2 gols numa partida contra o Caracas, fez gol também importante contra o Bahia na Copa do Brasil, só que aí no mês de julho o Christian teve uma lesão no joelho, ficou aproximadamente 3 meses sem jogar e na reta final ele entrou ali 10 minutos num jogo contra o Juventude, jogou um tempo contra o Fortaleza. Então o Christian fechou a temporada com 23 jogos e apenas 3 gols marcados e foi nesse momento, inclusive, que o Atlético Paranaense estava disposto a negociá-lo. Ele foi ligado ao Cruzeiro, ao Fluminense, vários outros clubes, chegou a ter um acerto com o Bahia, né? Ele ia jogar no Bahia, mas aí houve alguma ressalva, uma reprovação nos exames médicos. No final das contas, o jogador ficou no Atlético Paranaense mesmo. E os dados no Brasileirão desse ano são muito pouco relevantes, tá? Foram apenas 9 partidas, 4 delas como titular. Ele teve aí 82% de acerto nos passes, 0,9 desarme por partida, 42% dos duelos ganhos, enfim, não ficou muito abaixo dos anos anteriores, mas é uma amostragem muito pequena de jogos. O Christian começa a temporada 2023 na reserva, entrando ali nos jogos do Campeonato Paranaense, ainda em janeiro faz o gol numa vitória contra o Foz do Iguaçu, e esses primeiros meses são, digamos assim, de uma reafirmação na parte física, né? Porque o primeiro jogo que o Christian vai jogar 90 minutos é no dia 15 de abril, uma vitória por 2-0 contra o Goiás, que ele inclusive faz um gol. Durante esse mês de abril, maio, ele chega a reconquistar a condição de titular do time. O Atlético Paranaense não viveu uma grande temporada em 2023, né? Muito longe dos títulos aí dos anos anteriores, mas foi importante para o Christian conseguir voltar a jogar, né? Provar que fisicamente estava recuperado. Ele jogou 41 vezes na temporada, somando todas as competições, marcou 7 gols e deu 2 assistências. E pegando dados aí do Campeonato Brasileiro, foram 21 partidas, 14 delas como titular. Ele marcou 4 gols, perdeu 3 chances claras, criou 3 boas chances de gol, teve um acerto de 81% dos passes, em média 1,1 desarme por partida, ganhou aí 48% das disputas de bola em que esteve envolvido, o que é uma melhoria em relação aos anos anteriores, e foi uma temporada que o Christian passou a jogar com uma frequência um pouco maior, como um meia, muitas vezes até aberto pelo lado esquerdo. É um camarada que sem dúvida oferece muitas alternativas para o técnico, e a gente sabe que o Fernando Diniz já tinha pedido a contratação dele em outras oportunidades em outros clubes. Nessa temporada 2024, o Christian jogou 53 partidas, ele igualou aí a maior marca da carreira, foi titular do Furacão aí na maior parte do Campeonato Paranaense, no Brasileirão ele fez gol contra o Corinthians, também marcou na Copa do Brasil contra o Red Bull Bragantino, fez na Copa Sul-Americana contra o Cerro Porteño, contra o Belgrano. O Atlético Paranaense caiu nas quartas de final da Copa do Brasil de uma maneira meio bizarra contra o Vasco, inclusive, né? O Christian foi titular nas partidas, até fez um gol no jogo de ida em São Januário, mas depois o Furacão, mesmo com um homem a mais, conseguiu perder nos pênaltis. E o Christian jogou as 2 partidas contra o Racing, nas quartas de final da Copa Sul-Americana,
Foi titular no jogo em casa, que o Furacão venceu por 1-0, e entrou no intervalo na Argentina, quando o Atlético Paranaense perdeu por 4-1. Ele se machuca depois do jogo contra o Flamengo, em 29 de setembro, e quando volta, né, exatamente contra o Atlético Mineiro, 16 de novembro, é o momento que o Furacão já estava ali brigando contra o rebaixamento. O Christian atuou nas últimas 4 rodadas aí do Brasileirão, tá? Ele veio do banco no empate contra o Bahia, foi titular nos jogos contra o Fluminense, que acabou 1-1, na derrota, né, fatídica derrota contra o Red Bull Bragantino por 2-1, e participou também da última rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Atlético Paranaense teve o seu rebaixamento sacramentado. O Christian jogou 24 partidas na Série A, ele fez 1 gol, não deu assistências, criou 2 chances claras de gol, teve um acerto de passe aí na casa de 83%, uma média de 1 desarme por partida e 47% das disputas de bola ganhas. E só para fechar com a minha opinião sobre o jogador, eu não teria contratado o Christian para o Cruzeiro justamente porque eu acho que a gente tem alguns meio-campistas jovens, caso de Japa, de Vitinho, de Josepher, que deveriam ser potencializados. Eu não vejo o Christian sendo um jogador que tem uma grande vantagem técnica em relação a esses atletas. A vantagem que ele tem é ter recebido a oportunidade, é ter mais experiência. E de fato ele é um meio-campista que chega bem à frente, tem alguns gols muito bonitos, né, em chutes de fora da área. O Christian não é ruim de bola, ele não é um pereba, mas eu vejo como um atleta de composição de plantel e acho que esse tipo de jogador a gente não deve gastar 2, 3 milhões de euros comprando, a gente deve formar e potencializar os jogadores da base, porque a gente tem gente boa que justamente não teve minuto em campo. Precisa ter o que o Christian recebeu lá no Furacão, que foi oportunidade, sequência, segundas chances, terceiras chances, até conseguir se firmar, tá? Então, assim, é um jogador que pode ser útil ao Cruzeiro, se tem a polivalência dele, pode ser segundo volante, pode ser meia, onde o técnico pedir para jogar, ele vai tentar exercer o seu papel, mas é um cara que não é de muitas recuperações de bola, não é um exímio passador também, um cara de achar, né, tirar coelhos da cartola com passes espetaculares, não é o caso, tá? Mas é um jogador que tem alguma qualidade, eu acho que ele atua bem nessa ideia de jogo do Fernando Diniz, tem uma dinâmica de jogo interessante e eu espero que ele consiga nos ajudar, né, que seja aí um box-to-box, né, um cara para chegar à frente e fazer a diferença com gols, assistências, e se for possível se envolver um pouquinho mais no momento sem bola, a gente vai gostar também. Se você gostou do vídeo, eu peço para você deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, deixa aí nos comentários o que você acha do Christian, se foi uma boa contratação ou não, e é isso. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!